1889 a 1891, Mariana Cecília Meireles da Fonseca. Nascimento, 1826 e morte, 1905, Rio de Janeiro. Casamento, 1860. Esposo, Deodoro da Fonseca. Única filha de um capitão do exército, morava em Cuiabá com a mãe, então viúva, quando conheceu outro capitão do exército, Manuel Deodoro da Fonseca. Não teve educação formal, mas era alfabetizada. Manteve uma relação de companheirismo com o cônjuge, embora fosse traído o tempo todo, pois ele era um conquistador em série. Mais velha do que ele 1 ano. Consta que Deodoro se casou com Mariana por ela ter herdado casas de aluguel e alguns haveres outros. Ele sempre gastou tudo que ganhava, nunca teve um tostão guardado. Dizer que o casamento foi hipogâmico da parte dela, porém, seria exagero. Não teve filhos. 1891 a 1894. Josina Vieira Peixoto. Nascimento, 1857, Maceió. E morte, 1911, Rio de Janeiro. Casamento, 1872. Esposo, Floriano Peixoto. Prima em primeiro grau de seu esposo e irmã de criação, pois Floriano foi adotado por seu pai. Esposa amantíssima, no que foi de todo correspondida. A unanimidade dos relatos atesta de seu esposo a fidelidade e a dedicação a ela e aos filhos. Sem educação formal, era alfabetizada. Cuidou de seu lar. Mais nova do que ele, 18 anos. Embora o pai de Floriano fosse um produtor rural menos eficiente do que o pai de Josina, o fato de Floriano ter sido adotado pelo tio torna plena a simetria do casal. Foi mãe de 8 filhos. 1894 a 1898. Adelaide da Silva Gordo. Nascimento, 1848, Santos e morte, 1911, Berlim, Alemanha. Casamento, 1872. Esposo, Prudente de Moraes. Teve a educação esperada a filha de boa família. Uma vez casada, dedicou-se ao esposo e à prole. Criou um filho tido por ele com outra mulher antes do casamento. Foi amorosa e muito dedicada. Ele era caseiro e, se teve casos extraconjugais, foi discreto. Mais nova do que ele, 6 anos. Dadas as famílias de origem, o casamento foi hipogâmico da parte dela, pois os pais de Adelaide eram consideravelmente ricos e descendentes de nobres. Ele era órfão de um tropeiro, mas já estava formado em direito quando se casou. Mãe de 8 filhos. 1898 a 1902. Ana Gabriela de Campos Sales. Nascimento, 1850, Campinas. E morte, 1919, São Paulo. Casamento, 1865. Esposo, Manuel Ferraz de Campos Sales. De família abastada, recebeu pouca instrução antes de se casar, pois o fez muito cedo. Mas era alfabetizada, refinada, lia muito e escrevia bem, correspondendo à inteligência do esposo, gênio de seu tempo. Cuidava do lar e gostava de dar recepções e de viajar, nisso também combinando com ele. Foi traída mais de uma vez, inclusive no interior do Palácio do Catete, mas reagia de forma discreta. Mais nova do que ele, 8 anos. Ana e Manuel eram primos em primeiro grau, ambos de famílias de grandes produtores rurais de Campinas e região. Casamento simétrico. Ele, porém, morreria endividado, um paradoxo, pois fora o mais austero governante do Brasil. Teve 10 filhos. 1906 a 1909. Maria Guilhermina de Oliveira Pena. Nascimento, 1857, em Barbacena. E morte, 1929, Rio de Janeiro. Casamento, 1875. Esposo, Afonso Pena. De família ligada à nobreza, teve a educação esperada a um jovem de classe alta de sua época. Casada, foi companheira inseparável do esposo. Se amavam muito. Ele foi dos poucos chefes de estado rigorosamente fiéis e, se estivesse fora de casa, escrevia a ela todos os dias. Mais nova do que ele, 9 anos. O pai dele tinha bom patrimônio, mas não o bastante para se equiparar aos pais da noiva, de resto com mais estipe. Por outro lado, Afonso já estava formado em direito quando se casou, uma vantagem tanto naquele tempo. A leve assimetria entre as famílias de origem não permite falar em vantagem para um ou outro no casamento.
Teve 12 filhos, recorde entre as primeiras damas do Brasil. 1909 a 1910. Anita de Castro Belisário de Souza. Nascimento 1876, Campos do Goytacazes. E morte 1960, Rio de Janeiro. Casamento 1895. Esposo Nilo Peçanha. Conheceu o esposo numa viagem de trem entre Campos e Rio. Não foi amor à primeira vista, pois já tinham se visto quando pequenos, mas foi a primeira conversa. A mãe dela foi contra. Anita teve de fugir de casa para se casar. Apaixonada por política, tanto ou mais do que Nilo. Foram companheiros inseparáveis. Ainda assim, consta que ele dava um jeito de, pelo menos, flertar com outras. Nada que pudesse provocar uma briga entre eles. Mais nova do que ele, 8 anos. Considerando as famílias de origem, o casamento foi hipogâmico do ponto de vista dela. O pai de Nilo era dono de uma padaria em Campos. A família dela incluía grandes proprietários e muitos nobres titulado, que, ao contrário da mãe de Anita, daria uma força ao jovem casal, principalmente abrindo portas a ele na elite fluminense. Teve 4 filhos, nenhum deles passando da primeira infância. 1910 a 1912. Osina Francione da Fonseca. Nascimento 1858. Morte 1912, Rio de Janeiro. Casamento 1879. Esposo Hermes da Fonseca. Era prima em primeiro grau de Hermes e moravam na mesma casa, do pai dela, quando se casaram. Muito ativa e esclarecida, ela fundou uma escola para meninas e foi líder feminista, tendo sido uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino. Mais nova do que ele, 3 anos. Seus pais se equivaliam em posses e rendas. Casamento simétrico. Teve 7 filhos, 5 deles chegando à idade adulta. 1913 a 1914. Nair de Tefé. Nascimento 1886, Petrópolis e morte 1981, Rio de Janeiro. Casamento 1913. Esposo Hermes da Fonseca. De família nobre e rica, foi morar em Paris com 1 ano de idade. Estudou na França, regressando ao Brasil já adulta. Aqui, fez-se cartunista. Conheceu Hermes, recém-viúvo, numa visita dele a Petrópolis, em que ela morava com o pai, o barão de Tefé. Ele logo a pediu em casamento. Ela aceitou, contra a opinião da própria família. Tida por alguns como feminista, foi apenas primeira-dama e esposa após o casamento. Ficou famosa pelas recepções do catete. Até onde se sabe, uma união fiel de parte a parte. Mais nova do que ele, 31 anos. Não apenas pela diferença de renda e patrimônio, mas porque ele era péssimo na gestão do próprio dinheiro, o casamento foi hipogâmico do ponto de vista dela. Para Nair, importava ser primeira-dama. Não teve filhos naturais, mas adotou 3. 1914 a 1918. Maria Carneiro Pereira Gomes. Nascimento 1875 e morte 1925, Itajubá, Minas Gerais. Casamento 1892. Esposo Venceslau Braz. Filha de um major da Guarda Nacional, proprietário rural de Médio para Grande em Itajubá, recebeu educação básica para ser uma boa esposa, o que parece ter sido efetivamente. Sabe-se pouco sobre o casamento, pois tanto ela quanto Venceslau eram discretos. Envolveu-se em ações de caridade quando primeira-dama. Mais nova do que ele, 7 anos. No casamento, ambos os noivos eram filhos da elite local, com uma leve vantagem para a família de Venceslau, não o suficiente para se falar em assimetria. Teve 7 filhos. 1919 a 1922. Mary Saião Pessoa. Nascimento 1878. Morte 1958, Rio de Janeiro. Casamento 1898. Esposo Epitácio Pessoa. Pintora talentosa, recebeu educação esmerada. Como esposo, gostava de viajar e de adquirir conhecimento. Se notabilizou pelo esmero em preparar a recepção de visitantes estrangeiros quando primeira-dama. Foi ainda muito ativa na organização da caridade pública. O casamento foi harmônico. Mais nova do que ele, 7 anos. Ela e ele tinham parentescos de estirpe.
nobres e ricos. Ela, da aristocracia fluminense, ele, da Paraíba e Pernambuco, sobrinho que era do Barão de Lucena. Casamento simétrico. Teve 3 filhas. 1922 a 1926. Clélia Vaz de Melo. Nascimento: 1876, Viçosa, Minas Gerais, e morte: 1972, Rio de Janeiro. Casamento: 1903. Esposo: Arthur Bernardes. Gostava de política e do esposo e dos filhos. Num casamento movimentado pelos sobressaltos das seguidas mudanças de rumo de Arthur Bernardes. Ela era lacerdista, o que só revelaria quando viúva para antes não desagradar o cônjuge, nacionalista extremado. Mesma idade dele, meses de diferença. Foi um dos casamentos mais hipogâmicos da história nacional, do ponto de vista dela, filha de grande líder político de família muito rica. Ele tinha origem humilde e completou os estudos aos trancos por falta de recursos. Teve 8 filhos. 1926 a 1930. Sofia Paz de Barros. Nascimento: 1877, São Paulo, e morte: 1934, Lausanne, Suíça. Casamento: 1900. Esposo: Washington Luiz. Culta, refinada, carinhosa no trato com familiares e amigos, esteve ao lado dele o tempo todo, inclusive no exílio em que morreria. Companheira fiel de Washington Luiz, a quem admirava pelo intelecto, apesar das constantes e irrefreáveis infidelidades da parte dele. Mais nova do que ele 7 anos. Quando se casou, ele já tinha sido prefeito de Batatais e despontava como advogado e político, além de ter boa família fluminense como origem. Mesmo assim, o casamento foi hipogâmico do ponto de vista dela, pois Sofia era de ascendência nobre de muitos costados, além de seu pai ser muito rico. Teve 4 filhos.